Como vimos no vídeo anterior, existem duas abordagens para projetos em IA. A primeira que vimos constrói um software ou aplicativo que, a partir de uma ou várias entradas, gera uma saída que foi aprendida com base nesses dados. A segunda que veremos nesse vídeo analisa um conjunto de dados em busca de relacionamentos relevantes e insights úteis para um determinado negócio. Trataremos aqui das etapas de um projeto de ciência de dados. Imagine que você recebeu uma base de dados com informações de imóveis: área, número de quartos, banheiros, tipo de imóvel, se foi reformado ou não e, claro, o preço de venda. À primeira vista, é uma base simples, com apenas algumas linhas, mas com ela podemos construir projetos extremamente úteis em ciência de dados. O primeiro passo é a análise exploratória de dados. Aqui buscamos entender o que os dados nos dizem. Quais os imóveis mais caros? Qual o tipo é mais comum? Será que reformar o imóvel realmente aumenta o seu valor? Gráficos, estatísticas e comparações ajudam a revelar padrões escondidos. Em seguida, podemos calcular o preço por metro quadrado e usar isso como um indicador de valorização. O imóvel menor pode parecer barato, mas será que ele custa mais por metro quadrado do que uma casa maior? Esse tipo de análise é essencial para compradores, investidores e até corretores. Se quisermos ir além, entramos no mundo da modelagem preditiva. Com técnicas simples de regressão, podemos treinar um modelo para prever o valor de um imóvel com base em suas características. Quantos quartos aumentam o preço? E o impacto de um banheiro extra? A ciência de dados responde com números e previsões. Também é possível criar um dashboard interativo, onde qualquer pessoa pode simular o valor de um imóvel ajustando os dados com um clique. Isso torna o projeto não só técnico, mas também prático e visual, ideal para empresas ou apresentações profissionais. Outra possibilidade é aplicar técnicas de agrupamento, separando os imóveis em grupos semelhantes. Isso pode revelar perfis, imóveis populares, imóveis premium e até oportunidades de investimento. Em resumo, a ciência de dados tem como objetivo transformar dados em conhecimento útil e aplicável. Por meio de análise exploratória, modelagem preditiva, visualizações e dashboards, conseguimos extrair padrões, responder perguntas relevantes e apoiar decisões estratégicas. Cada etapa do processo contribui para gerar valor real a partir das informações disponíveis. Antes de qualquer análise ou modelo, o primeiro passo essencial em um projeto de ciência de dados é entender o problema. No nosso caso, queremos compreender o que realmente influencia o valor de venda de um imóvel. Quais fatores pesam mais no preço final? O número de quartos, a presença de uma reforma, ou será que o tipo do imóvel faz diferença? Também surge uma pergunta importante para investidores e compradores: qual é o preço justo por metro quadrado? A partir dessas questões, definimos os objetivos do projeto. Vamos começar com uma análise exploratória para conhecer o comportamento dos dados. Em seguida, criaremos métricas relevantes, como o valor por metro quadrado, que ajudam a comparar imóveis de forma mais justa. Depois partiremos para a modelagem preditiva, onde a ideia é construir um modelo capaz de estimar o valor de um imóvel com base em suas características. Mas não paramos por aí. Vamos também desenvolver uma visualização interativa, um dashboard, onde qualquer usuário pode visualizar valores e explorar os dados de forma prática. Com esse plano em mãos, temos um projeto completo de ciência de dados, pronto para gerar valor real a partir da informação. Com o problema bem definido, partimos para a próxima etapa, a coleta e a organização dos dados. No nosso projeto, a base já foi fornecida, mas em cenários reais, esse plano pode exigir a busca de informações em diferentes fontes, como arquivos CSV, planilhas Excel, bancos de dados, APIs ou até mesmo na web. Mais do que simplesmente coletar, é essencial garantir que dados estejam no formato correto e com informações consistentes. Nomes padronizados, tipos de variáveis corretas e ausência de registros corrompidos são fundamentais para garantir que as análises posteriores sejam confiáveis. Organizar bem os dados é como montar os alicerces de uma construção. Tudo que vem depois depende da solidez dessa etapa. Agora que temos os dados em mãos, é hora de deixá-los prontos para análise. Entramos na fase de limpeza e pré-processamento, uma das etapas mais importantes de um projeto de ciência de dados. Começamos corrigindo erros simples, mas que podem causar grandes problemas. Um exemplo clássico: erros de digitação. Em seguida, verificamos a presença de dados faltantes.
Esses valores ausentes precisam ser tratados com cuidado. Podemos preenchê-los, removê-los ou até analisá-los separadamente, dependendo do contexto. Outro passo essencial é transformar variáveis categóricas em números, já que os algoritmos não entendem texto. Por exemplo, o tipo do imóvel pode ser codificado como colunas numéricas, como apartamento, casa ou casa de condomínio, e valores como sim e não viram 1 e 0. Além disso, em alguns casos, é necessário padronizar ou normalizar as variáveis, especialmente quando vamos usar técnicas como agrupamento ou regressão, onde a escala dos dados pode influenciar os resultados. Com os dados limpos e estruturados, finalmente temos uma base confiável para avançar com análises e modelos. Com os dados limpos e organizados, é hora de explorá-los. Entramos na etapa de análise exploratória de dados. Aqui buscamos entender o comportamento das variáveis e as relações entre elas. Quais tipos de imóveis são mais frequentes? Como o número de quartos se relaciona com o preço? Imóveis reformados tendem a ser mais caros? Gráficos como os histogramas, box plots e mapas de calor ajudam a visualizar a distribuição dos dados e a identificar padrões. Estatísticas descritivas como média, mediana e desvio padrão revelam tendências e possíveis anomalias. Também é nesse momento que podemos calcular indicadores importantes, como o preço por metro quadrado, que permite comparar imóveis de diferentes tamanhos de forma justa. A análise exploratória de dados é a fase onde começamos a gerar insights, e muitas vezes já respondemos parte das perguntas do negócio antes mesmo de aplicar modelos. Depois de entender bem os dados, é hora de usar a ciência de dados na sua forma mais poderosa, a modelagem preditiva. O objetivo aqui é construir um modelo capaz de prever o valor de venda de um imóvel com base em suas características, como área, número de quartos, banheiros, tipo e se foi reformado ou não. Começamos separando os dados em conjuntos de treino e teste. Em seguida, escolhemos algoritmos adequados, como regressão linear, árvore de decisão ou modelos mais avançados. Durante esse processo, avaliamos o desempenho dos modelos com métricas como erro médio absoluto ou erro quadrático médio. O modelo ideal será aquele que consegue prever os preços com maior precisão, sem superestimar ou subestimar valores importantes. Além disso, ao interpretar os coeficientes ou a importância de cada variável, conseguimos responder perguntas como: quanto vale um quarto a mais? Ou qual é o impacto da reforma no valor final? Com a modelagem preditiva, deixamos de apenas observar os dados e passamos a antecipar comportamentos, uma ferramenta poderosa para tomada de decisão no mercado imobiliário. Com os dados explorados e o modelo preditivo construído, é hora de transformar tudo isso em algo visual, acessível e interativo. Entramos na etapa de criação do dashboard. O objetivo aqui é apresentar os principais insights e resultados de forma clara e dinâmica, permitindo que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico, possa navegar pelos dados, fazer simulações e tirar conclusões. Podemos criar filtros para visualizar móveis por tipo, número de quartos ou estado de reforma. Gráficos interativos mostram a variação dos preços por região, distribuição do preço por metro quadrado ou comparação entre imóveis reformados e não reformados. E mais, é possível incorporar o modelo preditivo ao dashboard. Assim, o usuário pode ajustar os atributos de um imóvel, como área, número de quartos e banheiros, e obter uma estimativa automática de preço. Tudo isso com apenas alguns cliques. Essa etapa torna o projeto mais acessível, prático e aplicável a cenários reais, como o apoio à decisão de compra, venda ou investimento no setor imobiliário. Com os modelos treinados e os insights gerados, entramos agora na etapa de validação e interpretação dos resultados. Mais do que saber se o modelo acerta ou erra, precisamos entender por que ele se comporta de determinada forma. Será que ele está superestimando o valor dos apartamentos pequenos ou subestimando o impacto de uma reforma? Usamos métricas estatísticas para validar os modelos, como o erro absoluto médio, erro quadrado ou gráficos de resíduos, mas também precisamos interpretar esses resultados no contexto do negócio. Um modelo muito preciso, mas difícil de explicar, pode não ser útil na prática. Além disso, é nessa fase que confrontamos os insights obtidos com a realidade. Eles fazem sentido? Estão alinhados com o mercado?
Se necessário, voltamos às etapas anteriores para ajustar os dados ou refinar os modelos. A validação garante que as conclusões geradas não são só tecnicamente corretas, mas também relevantes e confiáveis para a tomada de decisão. Por fim, chegamos à etapa mais estratégica: comunicar os resultados de forma clara, objetiva e impactante. Aqui reunimos tudo o que foi feito, da análise exploratória ao modelo preditivo, do agrupamento ao dashboard, e organizamos em uma apresentação ou relatório que traduz a complexidade técnica em linguagem acessível para o público-alvo. Podemos documentar todo o processo em notebooks bem comentados, construir apresentações visuais com gráficos e conclusões, ou até entregar um dashboard pronto para uso em ferramentas como Power BI. Mais do que mostrar números, o foco é contar uma história. Quais descobertas foram feitas? Que decisões podem ser tomadas a partir delas? Quais são as próximas ações recomendadas? Ao comunicar bem, o cientista de dados transforma códigos e gráficos em valor real para o negócio. E é esse o verdadeiro encerramento de um projeto de ciência de dados bem executado. A inteligência artificial está transformando o mundo ao nosso redor, impactando desde a saúde, a educação até as finanças e o entretenimento. Com sistemas cada vez mais inteligentes, a IA promete revolucionar a eficiência, abrir novas oportunidades de negócio e resolver desafios que antes pareciam impossíveis. Mas nem tudo são só avanços. Junto com essa revolução vêm desafios complexos e urgentes: a privacidade dos nossos dados, o futuro do trabalho humano, o viés oculto nos algoritmos e a responsabilidade ética de uso dessas tecnologias, especialmente em áreas sensíveis como segurança pública e justiça. Quer entender esses desafios e refletir sobre o futuro da IA na sociedade? Então não perca o próximo vídeo. Vamos mergulhar fundo nessas questões essenciais.